Muito bem, senhoras e senhores, vamos falar sobre tributação em moedas virtuais, em criptomoeda. Bom, antes de adentrar efetivamente sobre o que é a tributação, como executar a tributação, o que eu tenho que fazer, como fazer mensalmente, anualmente, quais as minhas obrigações, como a Receita vê, o que pode implicar, etc. Várias situações que podem acontecer, né, sobre a questão do tributo sobre moedas virtuais. Antes disso, vamos fazer um adentro para que a gente possa ter uma linha de pensamento e entender efetivamente o que é o tributo, o que é a criptomoeda e como é o entendimento para fins de pagamento dessa moeda. Bom, primeiro vamos falar sobre o tributo. Existe no Brasil uma carga tributária muito pesada. Nós estamos falando de tributos estaduais, municipais e federais. Um exemplo, quando eu compro um pão na padaria, naquele preço que eu estou pagando no pão, já incide ali sobre o preço final do produto ISS, ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, IPI, Imposto de Importação, Imposto de Exportação, ou seja, tem vários fatores ali que pode incidir sobre a questão tributária sobre determinado produto. Bom, um dos tributos federais que para o mercado financeiro, para ativos financeiros, está diretamente relacionada é o imposto de renda. O imposto de renda é um tributo federal amparado por legislação e tem como sua base a renda. Mas renda, entenda-se renda, não só um salário, não só uma remuneração, mas tudo que pode acarretar em ganhos futuros ou que possa aumentar o teu patrimônio ou que pode se tornar uma remuneração. Pense assim comigo. Um ativo financeiro, efetivamente, ele não é renda, mas ele é um bem. Esse bem pode trazer benefícios econômicos futuros. Se pode trazer benefícios econômicos futuros, ele equipara-se a uma oportunidade de produzir renda. Se há uma oportunidade de produzir renda, existe o fato gerador do imposto de renda. Basicamente é assim que é a linha de tributação sobre esse tributo. Então o imposto de renda não é só sobre salário, sobre prolabório, sobre remuneração, mas envolve vários fatores, desde autônomo até mercado financeiro. Entendendo esse imposto, nós começamos a perceber como será tributado as criptomoedas e as moedas virtuais. O tributo oferecido pelas essas movimentações dessa nova espécie de moeda, nesse novo ativo financeiro, também é o imposto de renda. Então, o imposto que vai incidir sobre esses fatores é o imposto de renda. Não é ISS, não é o ICMS, não é PIS, não é COFINS, por enquanto é um imposto de renda. Muito bem, vamos entender agora como ele vai ser alocado lá nas moedas virtuais, lá na criptomoeda. Criptomoeda e moedas virtuais, ele não tem uma regulamentação e por isso você não pode equipará-lo às regulamentações existentes na B3, por exemplo, na Bolsa de Valores. Porque a Bolsa de Valores, ela efetivamente já tem regras constituídas. Ela já tem regulamentação para cada situação que pode acontecer quando eu estou na Bolsa de Valores. Se eu ganho, eu já tenho regulamentação específica, eu já sei o que vai acontecer quando eu ganho, eu já sei o que acontece quando eu perco. Sobre os meus ganhos, eu já sei o que vai incidir. Sobre as minhas percas, eu já sei o que eu tenho que fazer, qual é a alíquota, como apurar, como gerar guia, já deu tudo pré-definido. Nas criptomoedas, por mais que de todos os mercados não regulamentados é aquele que mais está próximo de uma regulamentação, ainda não tem regras claras para ela. Por isso, ela não pode ser tratada como day trade, swing trade, por exemplo. Eu faço day trade em criptomoeda. Esquece, isso não existe. Esse é um termo, é uma nomenclatura utilizado para B3. Então você não faz day trade, você não faz swing trade, ok? O que você faz
é negociar um ativo efetivamente caracterizado como criptomoeda. Então, independentemente se você faz no mesmo dia, se faz no dia seguinte, não tem essa estrutura conceitual. O que você tem é uma negociação de ativo. Aqui também é importante ressaltar como funciona a criptomoeda. Porque necessariamente por que criptomoeda ele é um ativo financeiro? Ele já é reconhecido como um ativo financeiro. Porque você compra algo e vende algo. Você está efetivamente comercializando alguma coisa. Efetivamente você está adquirindo ou você está desfazendo de um bem. Então, você efetivamente está negociando um ativo financeiro. Por isso que ele é considerado um ativo financeiro. Ok? Muito bem. Mas como não tem regulamentação própria e o imposto de renda é o que vai incidir sobre ele, como eu vou fazer essa apuração se eu não é day trade ou swing trade? Eu não tenho 20% ou 15% como day trade ou swing trade aqui no Brasil nas bolsas de valores. As criptomoedas, primeiro, antes de falar sobre isso, vamos entender o seguinte, vamos voltar lá na tributação do imposto de renda. Para o imposto de renda, para que a gente possa fazer uma analogia legal para que vocês possam entender. O imposto de renda, efetivamente, ele tem vários aspectos que envolvem. Entre eles, as remunerações, os rendimentos e ganho de capital. Tá? Vou fazer um resumo aqui, ganho de capital. Então, pense assim, se eu compro uma casa por 100 mil reais e vendo ela por 1 milhão, o que acontece? Eu tenho um ganho de capital na valorização entre compra e venda de um bem. Essa valorização vai incidir um imposto de renda, como ganho de capital. Ok? Muito bem. Se eu compro um ativo, como eu compro boi, vamos falar um boi. Compro um boi, a cabeça do novilho a X valor e vendo ele a X valor, por mais que tenha uma tributação sobre o novilho, mas de modo geral é ganho de capital também. Ok? Compro um terreno a um valor e vendo a maior, ganho de capital. Ok? Então o imposto de renda ele também vai ter na sua estrutura conceitual uma parte só falando sobre ganho de capital. Vamos voltar agora para a criptomoeda. Eu estou negociando um bem, então é um bem intangível. Por exemplo, quando eu compro uma casa, esse bem é um bem tangível. O que é um bem tangível? Agora eu usei um conceito contábil, tá, pessoal? Bem tangível é tudo aquilo que tem matéria, tá? Que eu posso pegar, que é palpável. Então eu consigo ver a minha casa, eu consigo tocá-la. Isso é um bem tangível. Bem intangível é o que não tem matéria, é um bem ele é um bem impalpável, não consigo pegar na mão. Um exemplo, marcas e patentes. A Coca-Cola, o nome Coca-Cola é um bem mais valioso da empresa. Só que eu não consigo pegar o nome Coca-Cola. Ele é um bem intangível, ele não tem matéria, mas ele tem valor econômico. Então a criptomoeda meio que se equipara a isso. Ela não tem matéria, eu não consigo pegá-la, mas ela tem um benefício, ela tem um valor econômico muito grande. Então ele é considerado um bem mesmo não tendo matéria, tá? Então só para que vocês possam entender, matéria de pegar, eu não consigo pegar a criptomoeda na mão. Aqui, ó, uma, duas criptomoedas, eu não consigo, ok? Porque a estrutura dela é uma moeda virtual. E se ela fosse uma moeda palpável, seria o real, o dólar, então. Ela é uma moeda, ela é um bem intangível. E por que eu estou falando? Porque nós vamos considerar ela como um bem. E quando eu considero ela como um bem, eu estou negociando um bem, ganho de capital. Até 2019, nós tratávamos os ganhos na movimentação em criptomoeda como ganho de capital em moeda estrangeira, porque ela estava fora do Brasil. Mas em 2019 surge uma regulamentação, surge uma instrução normativa específica para as criptomoedas, para as moedas virtuais, a 1188, que ela muda. E ela diz o seguinte, olha, a negociação, a compra e venda de moedas virtuais ou de criptomoeda deve ser considerado como ganho de capital, mas não ganho de capital em moeda estrangeira, mas sim como negociação de ativo, como venda de bens. Então, por isso que a Receita Federal entendeu que a criptomoeda ela é um
bem e deve ser apurado o imposto como ganho de capital sobre negociação de um bem. É um bem intangível, mas é um bem, ok? Muito bem. Eu quando dava aula vivia falando muito bem. Bom, então nós entendemos que nós vamos apurar as criptomoedas como ganho de capital. Entendemos que ele é um bem porque há negociação dele, então eu compro e vendo alguma coisa e a tributação será oferecida dentro do estrutura de ganho de capital como venda de bens. Tributação de 15% quando eu movimento até 5 milhões. A partir de 5 milhões existe uma tabela progressiva, mas até 5 milhões nós vamos estar tributando 15%. Luiz Fernando, mesmo você vender no mesmo dia? Mesmo você vender no mesmo dia. Esquece as regras de B3. Nós estamos falando só de criptomoeda, só de ganho de capital. Ganho de capital sempre será 15% se eu movimentar até 5 milhões. Ok? Muito bem. Bom, quando nós falamos de criptomoeda e de pagamento, nós estamos ainda falando só de uma obrigação, que é a obrigação mensal. Então, todos os meses que eu tiver negociação da criptomoeda, eu preciso fazer a apuração e encontrar o valor a ser pago como venda, como de bens, como ganho de capital sobre venda de bens, ok? Como é que eu faço essa apuração? Existe um programa chamado GCAP. G de ganho e CAP de capital. Percebe-se que é um programa específico para apurar ganhos de capital. E lá dentro desse programa, nós vamos ter vários fatores. Porque lembre-se que o ganho de capital, ele tem vários fatores que envolvem. Não é só criptomoeda, né? Existe ali, a gente deu o exemplo das casas, dos bens. Então, eu vou precisar, dentro do GCAP, levar lá na ficha de bens e direito, aplicações financeiras. E aí eu vou trazendo ele, né? Ou venda de bens que equiparasse a aplicações financeiras, né? Ou bens equiparado a mercado financeiro. Então nós vamos ter que encontrar isso aí lá dentro. E lá para fazer a apuração eu tenho que o custo de aquisição, que é o capital investido, a cotação do dólar para quando eu fiz, se eu estou trabalhando em dólar, se eu estou trabalhando em reais, já mostrar a conversão em reais, o quanto eu vendi. E existe, pessoal, pense assim, ó, na B3, né, a gente fazendo essa analogia entre a B3 e a criptomoeda, a B3 tem vários fatores. Então, quando eu perco, eu posso compensar prejuízo. Quando eu ganho, tenho imposto de renda retido na fonte. Tenho que saber o que se eu fiz day trade ou swing trade. São vários cenários. E entre eles, tem a isenção de 20 mil para um swing trade no mercado de ações. Mas são regras para a B3. Para o ganho de capital, não tem essas regras. Mas tem umas regras existentes que eu posso alocar por ser equiparado a ganho de capital. O que eu quero dizer? Existe uma isenção para ganho de capital se eu movimentar até 35 mil reais. Então, dentro do mês, se eu movimentar 35 mil reais, existe um benefício para ganho de capital que é considerado isenção porque movimentação de baixos valores. Como eu aloquei as criptomoedas e as moedas virtuais dentro da apuração de ganho de capital e existe uma isenção que é vinculada ao ganho de capital, nós entendemos que é possível você gozar do benefício dessa isenção por estar vinculado ao ganho de capital. Então, até 35 mil reais eu não preciso pagar um imposto de renda, mensalmente falando. Nós estamos isentos. E como é que eu faço? Mas mensalmente eu preciso apurar, mesmo isento. E quando eu estiver fazendo a apuração dentro do GCAP, ele vai me perguntar quando for abaixo de 35 mil reais. Contempla a isenção de 35 mil reais e você vai dizer sim ou não. Então, todo mês, mesmo que eu já souber que eu movimentei menos do que 35 mil reais, eu preciso fazer a apuração dentro do GCAP. Se ultrapassar, a DARF vai ser gerada e o imposto será de 15% sobre o meu lucro. Se tiver abaixo de 35 mil reais, eu tenho que fazer a apuração mensal para poder apresentar esse lucro isento. E eu faço isso de janeiro a dezembro. E assim eu cumpro com a obrigação de pagamento e apuração mensal. Vamos falar sobre a segunda obrigação, que é a obrigação da declaração do imposto de renda. Galerinha, todo investidor, todo contribuinte, ele tem essas duas obrigações. Apuração e pagamento mensal, porque o imposto é pago mensalmente e eu tenho que declarar anualmente. O que é isso, Luiz Fernando? Tudo que eu fizer de janeiro a dezembro, apuração, geração de guia, pagamento e lucro isento, quando eu contemplo a isenção de 35 mil reais,
eu tenho que fazer esse trabalho e levar isso para a declaração. Como que eu levo isso na declaração? Então, primeiramente, eu estou obrigado a declarar o imposto de renda? Aqui existe um fator que pode levar a uma condição de obrigatoriedade ou não. Por exemplo, criptomoeda, se eu movimentar até R$1.000, abaixo de R$1.000, eu não estou obrigado a declarar. Agora, se eu movimentar mais do que R$1.000, eu já estou obrigado. Então é obrigação, é obrigatório eu declarar o imposto de renda quando eu movimento mais do que R$1.000. Ok, uma vez obrigado, o que eu vou levar? Eu vou levar os lucros isentos, porque eu contemplei a isenção de R$35.000 nos meses X, Y e Z. Dos 12 meses, eu paguei DARF só em 3, porque os outros 9 eu estava isento de pagar o imposto. Ok, então eu vou mostrar lá na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis que eu tive lucro isento sobre aplicações em criptomoeda. E os DARF e os 3 meses que eu paguei a DARF, lá na ficha de ganho de capital, eu vou apresentar a minha apuração dos meses, tanto o isento quanto o tributado, e vou apresentar a guia, ou data de pagamento, o comprovante de pagamento e o valor pago. Entendeu? Então eu tenho que fazer esse trabalho na declaração do imposto de renda. Por isso que eu tenho que fazer de janeiro a dezembro, independentemente se eu vou pagar imposto ou não, eu tenho que fazer a apuração para que eu possa levar na declaração do imposto de renda. Outro fator importante é que quando eu faço dentro do GCAP, o GCAP ele me dá a possibilidade de exportar as informações do GCAP e importar para o programa da Receita Federal. Isso é brilhante, né? Eu ganho um bom tempo com relação a isso. Então, se eu faço o trabalho certinho do GCAP, fica mais fácil apresentar as informações dentro do programa da Receita Federal. Vamos falar do programa da Receita Federal. Uma vez obrigado, sempre no período de março e abril, eu tenho que entregar a minha declaração das movimentações. Se eu não entregar, eu posso ter o CPF bloqueado, conta corrente bloqueada, dívida ativa da União, protesto em cartório e até execução fiscal. Essas dificuldades são para me forçar a entregar a declaração. Porém, quando eu perco o prazo e entrego fora, tem uma multa de R$ 165,74. Senhoras e senhores, nós estamos falando aqui das duas obrigações para quem trabalha com criptomoeda: apuração e pagamento mensal e declaração anual. Ok? Fernando, entendi. Encerrou aqui o nosso conceito? Quase. Porque a mesma instrução normativa que traz, e assim, pessoal, você vê como que é legal, né? Como já está bem adiantada a regulamentação. A Receita Federal, nesse ano, por exemplo, se eu só compro moeda, né, Luiz Fernando, o pagamento será quando eu compro e vendo, mas se eu só estou comprando, eu não vendi nada. Eu preciso apurar o custo médio dessas moedas, e lá na ficha de bens e direitos, na minha declaração, eu vou informar a minha carteira em criptomoeda. E existe códigos específicos para mim fazer esse trabalho. O código 81, 82 e 89 são específicos para criptomoeda e moeda virtual. Ok? Então percebe que já tem regras bem claras, bem definidas para apuração mensal e declaração anual. Ok? Muito bem, senhoras e senhores. E por último, talvez eu deixei por último o mais complicado de tudo, o mais difícil, o mais preocupante, é aquilo que realmente nos preocupa aqui, o escritório contador do trader, nos preocupa com relação à criptomoeda, que é lembra que eu falei para vocês que a instrução normativa de 1888 de 2019 traz a regulamentação mais clara das criptomoedas e das moedas virtuais? Pois bem, além dessas estruturas que eu apresentei para vocês, da apuração e da declaração, o que a Receita Federal fez? Pessoal, existe um fator que se chama domicílio fiscal. Então, todas as empresas e todos os contribuintes que são brasileiros, que têm o domicílio fiscal no Brasil, pode estar obrigado a entregar a declaração de pessoa física e as declarações de pessoa jurídica quando é empresa. Bom, então, as exchanges que disponibiliza a negociação de criptomoeda e moedas virtuais no Brasil, ela tem a responsabilidade de apresentar para a Receita Federal inúmeras informações para ela poder fiscalizar, ok? Isso como ela equipara-se a qualquer outra empresa do ramo do mercado financeiro ou não. Pois bem, então, quando eu compro criptomoeda de corretoras que estão situadas no Brasil, eu não preciso me preocupar, porque ela vai fazer o papel dela, depois eu faço a minha declaração e fica tudo certo. Agora,
quando eu opto em trabalhar com uma corretora fora do Brasil, com uma exchange fora do Brasil, que não tem o domicílio fiscal aqui no Brasil, a Instrução Normativa 1888 traz uma nova declaração, o ato declaratório exigível, que é o seguinte: quando as empresas estão no Brasil, elas têm que apresentar várias informações sobre as minhas movimentações para a Receita, para que a Receita tenha essas informações. Quando eu entregar a minha declaração, a Receita vai confrontar as informações. Se eu tiver ok, estou ileso, passei, foi processada, próximo ano. Agora, as exchanges fora do Brasil não vão informar para a Receita a sua movimentação. E quando você informar a sua declaração, ela não vai ter a outra parte para poder confrontar. O que a Receita fez? Ela transferiu para você a responsabilidade de, além da sua declaração pessoa física, ainda apresentar a movimentação de exchanges fora do Brasil numa nova declaração, mensalmente falando. Então, todo mês eu vou ter que fazer uma declaração informando a minha movimentação, para que quando eu entregar a minha declaração anual, ela possa confrontar. Como é feito isso? Dentro do portal da Receita Federal chamado ECAC, é o portal de atendimento da Receita Federal. Eu acesso ele com o código de acesso ou com o certificado digital. Para gerar um código de acesso, eu tenho que ter entregue as últimas 2 declarações do imposto de renda. O certificado digital, eu adquiro ele no Brasil ali em média R$200 custa, tá? Mais ou menos uma média de R$200, para que eu possa acessar o portal da Receita Federal e lá dentro constituir essa declaração. Como é feito, Luiz Fernando? Um monte de informação que eu preciso apresentar com documentação em mãos para conseguir preencher essa declaração. Então, a Receita Federal transfere para você a responsabilidade de apresentar as informações mensais quando eu trabalho com exchanger fora do Brasil, só quando eu estou com fora do Brasil. Então eu apuro mensal, declaro mensal. E depois, anualmente, eu faço a declaração do imposto de renda. Agora, se a minha corretora está situada no Brasil, eu não preciso fazer essa declaração, eu só faço a apuração mensal e a declaração anual. Ok, senhoras e senhores? Muito bem, espero ter ajudado. Quero aqui novamente agradecer a oportunidade de estar com vocês. Se vocês querem saber um pouco mais sobre a nossa empresa, segue lá o nosso Instagram, @contadordotrader, o nosso YouTube, @contadordotrader, o nosso site, www.contadordotrader.com.br, e a gente tem informações, vídeos diários, informações diárias para poder ajudar vocês. Agradeço pela oportunidade, um grande abraço, espero ter ajudado e até a próxima.